É isso aí, rapaziada. Vamos analisar aqui. Vou assistir, na verdade, com vocês. E aí eu vou estar explicando o que ele está falando. Esses dois vídeos curtinhos, tá? Sobre teorias da conspiração, essas coisas. Se você se interessa por esse tipo de coisa, quer abrir sua mente, fica aí, assiste até o final. E aí você deixa seu comentário, com todo respeito, por favor. Deixa aí sua ideia a respeito disso. O que você acha? Vamos lá. Primeiro vídeo, tá? O título desse primeiro vídeo tá aí, ó. Por que nós devemos acreditar nas teorias da conspiração? Aí o nome desse professor é meio complicado, né? Jiang Shuiqin. Eu não sei falar chinês, nem sei se é chinês ou se não é. Mas é Jiang, vamos chamar ele de Jiang. Então vamos ver o que esse professor Jiang está falando a respeito disso aí. Por que devemos acreditar em teorias da conspiração? Major events in American history. The moon landing, the assassination of JFK, and 9/11. Now, as you may know, the official story is something that a lot of people do not accept. Então ele já começou falando a respeito de três situações que foram muito importantes mundialmente, que são o pouso do homem na Lua, o assassinato do JFK e o 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, né? Okay, so we're going to look at the official story, and then we'll see some of the issues with the official story. Então ele vai falar sobre a história oficial, o que eles nos passam, o que a mídia nos passa e os problemas aí, as falhas que existem com essas informações oficiais. Vamos lá. So first, I want to show you some videos. First, we're going to watch the moon landing. So in 1969, July 20th, they shoot three men into Então primeiro vamos começar com o pouso do homem na Lua. space. Buzz Aldrin, Michael Collins, Neil Armstrong. Neil Armstrong becomes the first man in the world to walk on the moon. Okay, and this is his journey. Então foi em 1969, tá, gente? 1969. Eu tenho 47 anos. Eu sou de 1978. Tenho 47 anos. Então, você calcula quanto tempo atrás foi isso, né? Vamos lá. All right, so let's watch it together. What you will see is that it takes a lot of thrust to get the man into space. Ele está mostrando aí o quanto é trabalhoso para fazer com que essa suposta nave saia do chão e vá em direção ao espaço. Vamos lá. Essas são imagens oficiais da NASA, tá, pessoal? Da época que aconteceu em 69. São imagens oficiais da NASA. This is considered the greatest achievement in human history. It took years and years of hard work involving 400,000 people all working for NASA to accomplish this perfect landing on the moon. Ele está falando que foi o maior evento, o maior acontecimento, o maior feito do ser humano, da humanidade, né? Que demorou anos e anos e muitas pessoas envolvidas para estar chegando ao que você está vendo aí. What is amazing is that this is being broadcast live from the moon back to NASA. So their technology back then is far superior to our technology today. E aí ele comentou, isso aí foi feito em 1969 e foi transmitido direto da Lua para a NASA em 1969. Vamos lá. E aí ele fala aquela famosa frase, né? Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade.
E lá estão eles, né, supostamente dirigindo lá o carrinho lá, né, eu não sei se chama Hoover, alguma coisa, em plena lua, levantando poeira, né. E fazendo aquela corridinha, fazendo gracinha e tudo mais. I know this looks fake, but it's not, okay? This is official NASA footage, live from the moon. Ele disse que parece fake, mas não é, tá, gente? É uma coisa oficial da NASA. And this is the best part, okay? The best part is when A melhor parte é essa, quando a nave tá saindo, supostamente voltando para a Terra. they return from the moon back to Earth. You see how easy it is? It's just like they just fly up. No resistance Vocês viram como é fácil? Não tem existência, só subiu e saiu voando, né? at all. Okay? Perfect. Humanity's greatest achievement. Now, what's amazing is that while they were on the moon, President Nixon and the astronauts had a phone conversation. E na época, ele tá falando assim, nossa, que impressionante, né? Ele na época, que era o presidente Nixon. E eles tiveram uma conversa, os astronautas com o presidente Nixon. O presidente Nixon estava na Casa Branca, fazendo uma ligação com os astronautas que estavam na Lua, tá bom? Lembrando, 1969. Okay? Yeah, I think something rather important is coming up here. Neil and Buzz, This is being broadcast live to American people. Okay? would like to say a few words. E foi passado ao vivo para o público americano, tá? To you, over. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval of the Mountains. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure that they too join with Americans in recognizing. Ele tá fazendo uma ligação da Casa Branca, do Salão Oval lá da Casa Branca, direto para os astronautas que estão na Lua, com um telefone de fio, tá, gente? De fio. What an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. Okay? The heavens have become part of man's world. E aí ele tá falando que o céu, né? E na verdade ele até falou heaven, né? Mas heaven seria relacionado a céu celestial, né? Que está se tornando parte do mundo dos humanos, né? Na verdade, vamos lá. Right? Remember how last class we talked about how they wanted to bring the heavens down to earth. Okay, this is the idea of inversion. Okay? But do you see how amazing it is that they were able to have this seamless phone conversation? Okay? Okay. Now, they go to the moon, and you would think that they would come back, and they're heroes, right? Imagine if the school took you all on a trip to Mount Everest. Ele tá falando assim, imagina que você participou de um dos maiores feitos da humanidade. E aí você volta desse maior feito da humanidade para a Terra, certo? Supostamente. E, cara, você imagina como se você está se sentindo um herói, né? O bam. You spend 6 months climbing the world's tallest mountain. You come back, and you feel amazing, right? You feel on top of the world. E ele tá fazendo uma comparação com você subir o Monte Everest, né? Que você se prepara muitos meses para subir o Monte Everest, vai lá, alcança o pico do Monte Everest, que é a montanha mais alta do mundo, e você volta, você se sente, cara, você se sente especial, né? You're ecstatic. You want the whole world to know about it. Well, they should be feeling the same thing, right? Okay, here's a press conference after. E aí você vai se sentir, pô, da mesma forma, ou até muito mais, né? E aí ele vai mostrar a primeira entrevista, a conferência de imprensa que eles deram depois que eles voltaram
da suposta missão à Lua. The Sorry. I have two brief questions I'd like to ask, if I may. When you were carrying out that incredible moonwalk, did you find that the surface was equally firm anywhere, or were there harder and softer spots that you could detect? And secondly, when you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. I don't remember seeing any stars. He doesn't remember anything, okay? Do you see how nervous they are? It's very strange. Primeira pergunta que o jornalista fez. Se você lembra de ter visto as estrelas lá da Lua e tal, ele fala, não, eu não lembro de ter visto estrelas, a não ser com os visores nossos e tal. Aí ele pergunta, você lembra de ter visto estrelas e tal? E você percebe o nervosismo deles, né? Com aquela conferência de imprensa. All right? And that's why, even today, there are a lot of people who do not believe the moon landing happened. Okay, so we'll go over the theories as to why. E é um dos motivos pelo qual muitas pessoas não acreditam no pouso do homem na Lua. Cara, você voltou de um maior feito da humanidade. E aí você tá ali, uma conferência de imprensa, você estaria super excitado, né? Super assim, feliz, emocionado, sorrindo e tudo mais, e os caras estão assim. Sérios, com uma fisionomia pesada, preocupados e tudo mais. Later on. But now let's switch focus and let's look at 9/11. All right. So, E agora vamos pro próximo, né? O 9 de setembro. O ataque às Torres Gêmeas. so this is the buildings coming down on 9/11. Watch how they come down. It's very strange. Little rumble. So this is strange because a plane hit that building, right? Now it's on fire. It's very strange that the building could come straight down like that. It's almost like a demolition. I'm not saying it's a demolition, but it looks kind of strange. Ele fala assim que é estranho, né? Porque, tipo assim, um prédio daquela estrutura, daquele tamanho, estaria em chamas, né? E aí, de repente, ele cai, ele desaba como se fosse uma demolição. É muito estranho, muito esquisito, né? Okay. What's even stranger is that there were two planes that hit the Twin Towers that day, but there were three buildings which came down. The North Tower, the South Tower, and building number 7, which was across the street. Nothing hit that thing. E ele fala que foram 2 aviões, isso é uma coisa que eu também não acredito que tenham sido aviões, tá? As imagens, a IA, a inteligência artificial, nós estamos conhecendo hoje, mas nós sabemos que muitas coisas são escondidas de nós. E ele fala que foram 2 aviões, supostamente, mas foram 3 prédios que caíram, sendo que esse terceiro nem foi atingido por nada, vamos dizer assim, supostamente. It came down, okay? So let's watch the video. Esse é o vídeo do terceiro prédio caindo. It's on fire, okay? But whoa, it's kind of strange. Comes straight down. E é esquisito, porque, tipo assim, ele tá pegando fogo. Mas não é esquisito o estilo no qual esses prédios caíram? Ninguém desconfia? Aí não, porque os engenheiros falaram que ele tinha um sistema, que se ele estivesse pegando fogo e blá blá blá, e ele ia cair como se estivesse sendo demolido. Nothing hit that. Nothing. A plane did not hit this thing. Okay. And then, of course, there's another video that's kind of strange, which is the President of the United States, George W. Bush. E esse vídeo que viralizou na época, um vídeo muito estranho. Esse presidente na época era o George W. Bush, né? E ele estava numa escola infantil, alguma coisa lá.
e participando de algum evento lá dentro da sala de aula. E aí chega um cara e fala no ouvido dele, acho que ele fala, tipo, ó, presidente, tá acontecendo tal coisa lá. E aí a reação dele foi muito estranha. During the attacks. He's President of the United States, he's sitting in a classroom watching a teacher teach. That's kind of strange, guys. He's kind of busy, right? He's spending the entire morning, while the attacks are happening, just watching the class being taught. His positioning is weird, because if you are a president, you should be behind. This is his assistant telling him there's an attack. Why is he being rushed out of that room and being put in a safe place, right? Okay? E ele fala que é estranho, porque, tipo assim, o assistente dele, o cara lá tá falando pra ele, ó, nós estamos sob ataque. Qual que seria a reação correta do presidente? Eu vou levantar daqui, vou para um lugar seguro, vou sair daqui, vou ver o que tá acontecendo. Não, ele simplesmente pegou um livro ali infantil e começou a fingir que tava lendo ali. Não, tranquilão, né? He's just sitting there. America's being attacked, and he's just sitting around with kids. Os Estados Unidos está sob ataque e o cara tá sentado lá. Vamos ler um livrinho aqui da Rapunzel. Thank you all. Okay, so a reporter is asking him, Mr. President, do you know that America is being attacked right now? And he's like, we'll talk about it later. He's not worried. At this point, no one knows who's attacking America. No one knows how large the attack is. E até aquele momento ninguém sabia quem estava atacando, nem quão grande seria aquele ataque, vamos dizer assim. As President of the United States, he should be rushed immediately to a safe location. And he's not worried. He's like, we'll talk about it later. Very, very strange. Okay? E um jornalista, alguém que está ali perto, perguntou se o presidente, o senhor sabia que nós estamos sob ataque? E o presidente falou, a gente fala disso depois. Tipo, meu. And that's why, even today, people are suspicious about what happened. Okay, guys. So, having seen the videos, let's go over what happened, okay? Bem, vamos lá. Ele só não falou aí nesse vídeo, no caso, a respeito da questão do JFK, né? Mas isso aí eu vou procurar e a gente vai falar depois. Enfim, são coisas para se pensar. Se você, cara, vamos parar e analisar um pouquinho as coisas, vai. Vamos parar e vamos pensar um pouquinho, gente. Porque não é possível que hoje em dia as pessoas acreditem fielmente, claramente, assim, né, fielmente na imprensa, nos órgãos de imprensa, no governo, entendeu? É impressionante, na mídia em geral, a mídia convencional. Ou você não quer pensar, ou você já foi doutrinado desde pequeno a não pensar por si sozinho, para você poder falar assim, caraca, olha, a dúvida, gente, as questões, as perguntas, elas te levam ao fim que você encontra a verdade. Ou você procura, pelo menos, a verdade. Né? É a busca da verdade, isso que é importante. A busca de conhecimento, isso que é importante. Só que as pessoas, parece que hoje em dia não estão nem aí. Você mostra essas coisas, eles falam assim, isso é teoria da conspiração e não sei o quê. Você está viajando. Bem, fica aí uma reflexão para vocês. E eu vou fazer mais vídeos a respeito disso. Lembrando que esse vídeo é apenas para questões de entretenimento, ok? Até a próxima.